Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai comentar sobre geradores elétricos. A maior parte do nosso pacote de especialista em turbinas, né? Eu acho que é importante o especialista em turbinas conhecer bem a parte de geradores elétricos, né? Se o aluno não tem essa facilidade em elétrica, então agora ele vai ter. Nós vamos explicar para vocês aí todos os fundamentos, o que a gente tem de mais importante para poder fazer o acompanhamento e a otimização das turbinas, envolvendo sempre a parte de geradores elétricos. A gente sabe que muitas turbinas a vapor, elas alimentam, né? Elas entregam potência para geradores elétricos, né? E isso é uma parte importante para o nosso curso. Então, o que nós vamos ver no nosso módulo? Descrever os princípios de funcionamento dos geradores elétricos, né? Nós temos aí, a maioria dos geradores que a gente usa nos processos são geradores síncronos. Eu vou explicar o que é um gerador síncrono. Como eu já disse, esse módulo ele tem por finalidade o nivelamento de conceitos básicos de eletricidade para técnicos e engenheiros não eletricistas. Então, se você é um técnico em mecânica, um técnico em química até, ou engenheiro químico, ou engenheiro mecânico, não tem, né? A gente sabe que não tem muita familiarização aos sistemas elétricos com essas disciplinas. Mas aqui a gente vai entrar numa discussão, não no aprofundamento que um engenheiro elétrico ou um técnico ele tem dos sistemas elétricos, mas a gente vai tentar nivelar todos os conceitos que são necessários para a gente poder fazer o acompanhamento de uma máquina elétrica. Ela é definida pela rotação que a gente aplica no gerador, né? Então a rotação que a gente tem aqui, ela é uma variável importante, ou seja, quanto mais rotação existir no gerador, maior vai ser a frequência. Outra informação importante é a quantidade de espiras que a gente tem no nosso gerador. E essa quantidade de espiras é chamada de polos. Então, no caso desse nosso gerador aqui, ele é um gerador simples, ele tem dois polos, um polo em cima e um polo embaixo. Então, olha só, a cada conjunto de bobinas a gente denomina de polo. O exemplo nosso aqui que o gerador ele tem dois polos. Como que a gente define, então, a relação entre a rotação, que é dada em rotações por minuto, né? Nossa unidade é rotações por minuto, e a frequência do gerador. Então, a frequência não custa nada lembrar de novo, né? Como que é a composição, então, dessa geração elétrica, dessa senoide? Novamente, eu tenho aqui a senoide, que ela vai ser produzida pelo gerador, onde eu vou ter amplitude, e eu vou ter aqui o período, né? Ou seja, o tempo que um ciclo se estabeleceu. Como a gente está falando aqui em um ciclo, no nosso caso, esse período vai ser de 0,16 segundos, ou seja, na nossa corrente elétrica de 60 Hz, a cada ciclo nós vamos ter 0,16 segundos. Então a amplitude, ela pode ser tensão elétrica, né? E ela vai ser definida pelo campo magnético. Quanto maior a gente aplicar uma tensão no nosso eletroímã, né, na nossa excitatriz, maior vai ser a geração de tensão elétrica no nosso gerador. Por sua vez, vamos ver então agora como funciona. Vamos pensar aqui numa forma de onda cuja medição desse valor de pico aqui equivale a 311 volts. Qual que é a tensão eficaz desse sistema? Simplesmente nós vamos pegar a tensão de pico e multiplicar por 0,77. Isso vai nos dar 220 volts. Então, o que nós enxergamos quando a gente medimos a tensão em uma tomada elétrica de casa é 220 volts, é a tensão eficaz. Nós não medimos a tensão de pico, nós medimos a eficaz, ou seja, a tensão que realmente vai nos dar uma média quadrática do nosso sistema. Então, vamos dar uma olhada aqui nos efeitos de transferência de potência. Vamos imaginar aqui nossa turbina, ok? Nossa turbina que está acionando o nosso gerador, e a nossa turbina, ela está recebendo uma potência térmica do vapor que está entrando, sendo admitido na turbina, de 118,7 megacaloria por hora. Essa é a potência térmica que a turbina está recebendo. Estamos imaginando uma turbina totalmente hipotética, onde essa capacidade de receber essa potência térmica, ela consegue entregar totalmente essa potência térmica no eixo do meu gerador. Então, vou entregar aqui no eixo do gerador, ok? Então, eu vou ter
trabalho entregue, né, a potência entregue em potência mecânica de 185 CV. Okay? E esse 185 CV, nós estamos admitindo que esse nosso gerador é um gerador ideal, que não tem perda nenhuma e que nossas cargas são... Porque ele se utiliza realmente de 3 conjuntos de bobinas. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, esse conjunto de bobinas. Fase 2, esse outro conjunto de bobinas. E fase 3, esse conjunto de bobinas. E o nosso gerador, como já conhecemos, né? Ele possui uma excitatriz, ou seja, ele é dotado de um eletroímã que é possível fazer a modulação do campo magnético através de um sistema de corrente contínua, né? Então, nós temos aí a alimentação do nosso campo elétrico e as três conjuntos de bobinas proporcionando 3 fases no nosso gerador. Então, o gerador também pode ser ligado de uma outra forma. Uma forma que agora aparece um vamos dizer, um quarto condutor, que a gente chama de neutro. E a gente vai entender logo o que é esse neutro. Mas vamos entender primeiro a fase 1. Fase 1, então, eu tenho a conexão aqui com essa bobina, ok? E com esta outra bobina. E as duas bobinas estão interconectadas por essa conexão aqui, ó. A saída de uma bobina se conecta na outra bobina e permitindo que eu consiga fazer uma diferença de potencial denominada de fase 1 ou R. A fase 2, ela interconecta esta segunda bobina, que a gente já viu, com a terceira bobina e, por sua vez, está conectada também na mesma conexão das outras duas bobinas. Passagem de ângulo entre um conjunto de bobinas e outro de 120 graus. E isso é muito importante, porque quando a gente olha a geração, né, vamos entender, vamos imaginar que esse gráfico aqui, a amplitude seja a tensão, né? Seja a tensão em kV, por exemplo, tá? Em kilovolts. Vamos olhar aqui, ó, fase R. Quando a fase R inicia, né, a sua geração, a fase T, ela tá já no findar, tá no decréscimo do pico. Enquanto a fase S está atingindo o seu valor mínimo, né? A mínima tensão possível. Então, enquanto a fase R é nula, a fase T está saindo do máximo e a fase S tem o valor mínimo. E por quê? Porque existe uma defasagem entre cada uma das fases, da fase R, da fase S e da fase T, em 120 graus. Cada uma dessas fases aqui estão defasadas entre si em 120 graus. Aí é que vai pegar como nós vamos conseguir medir também a tensão, né? A gente já vimos da outra aula o valor eficaz de uma tensão, mas agora a tensão, como fica a medição de tensão? Que a gente sabe, né, que como a gente já viu, a diferença de potencial vai ser estabelecida entre dois conjuntos de bobina, ou aqui, ou entre esse e esse, né? Ou entre o R e T, ou entre o RS, ou entre o S e T. Como eu vou conseguir medir qual é o valor de tensão que eu estou gerando, né, quando eu coloco a ponta de prova, meu medidor de tensão, meu TP, né? O TP é um transdutor de tensão muito utilizado em geradores, que você coloca ele sempre no barramento para poder medir a tensão que existe, né, entre cada uma das fases, né? A energia elétrica, né, ela se transformando em movimento, em trabalho. Mas o que acontece nesse motor? Eu vou ter uma corrente dedicada à magnetização, ou seja, eu vou precisar de uma corrente para que fique ao mesmo tempo somente produzindo o campo magnético. Okay? E eu vou ter que ter uma corrente que ela vai sempre ser utilizada para consumo de trabalho. Eu vou ter uma corrente para produzir campo magnético e uma corrente para produzir trabalho. São duas correntes, então a somatória dessas duas correntes é a corrente total que o motor precisa, né? Então o motor ele vai ter duas correntes para circulação. Uma corrente que produz o campo magnético e uma corrente que vai produzir o trabalho para a produção do movimento. Okay? Então o campo magnético vai produzir o trabalho no rotor. Porém, eu preciso de uma corrente para produzir o campo magnético. Então, esse é o fator diferencial num motor assíncrono, em rotor de gaiola. Preciso de dois tipos de corrente. Uma corrente só para gerar o campo magnético e uma corrente para produzir
o trabalho. Então, a gente vai perceber isso aqui, ó. Se a gente tem a nossa tensão aqui iniciando no ponto máximo do nosso gráfico, a corrente inicial, ela é nula nesse ponto. Mas à medida que você vai diminuindo a tensão, ele vai aumentando a corrente. Ok? Vai aumentando a corrente. Vai chegar uma hora que elas vão ficar exatamente defasadas. Olha só, quando a tensão quando for nula, a corrente aqui já está máxima. Isso por quê? Isso no caso a gente está falando de uma função senoidal. Então, aquele efeito que a gente verificou que com a bobina, ele vai produzir esse segundo efeito em uma forma de onda senoidal. Quando eu tiver a máxima tensão no meu circuito elétrico, vou ter a mínima produção de corrente. E vice-versa, quando eu tiver a máxima produção de corrente, a mínima tensão. Né? Ou tensão nula, a mínima tensão seria aqui, né? Desculpa, a mínima tensão seria aqui, onde eu teria aqui o valor de corrente nulo, né? O valor de corrente nulo seria esse ponto aqui, ó. Deixa eu olhar bem. Então, se nós sobrepormos os dois gráficos, a gente vai ver que existe uma defasagem entre a tensão e a corrente, né? Tensão e corrente, exatos 90 graus para uma bobina. Uma bobina isenta de resistência ohmica é igual a zero, ok? Essa defasagem, ela vai ser de 90 graus, se a gente colocar o nosso osciloscópio. Aí é que a porca torce o rabo, né? Porque a gente pode ver agora aqui o comportamento das duas correntes, né? A corrente utilizada para a gente produzir trabalho no motor, ela é sincronizada com a tensão. E a corrente que é utilizada para produzir o campo magnético, ela é defasada em 90 graus. Né? Então a corrente aqui está em azul aqui no osciloscópio. Né? A tensão e a corrente, elas estão extremamente faseadas, elas estão sincronizadas em fase, não existe nenhum defasamento dessas correntes. Então o diagrama trigonométrico ele vai ser apresentado da seguinte forma: potência ativa como cateto adjacente, a potência reativa no cateto oposto e a nossa potência aparente na hipotenusa, ok? Reativa, que não existe, e a aparente. Qual é o valor da potência aparente nesse caso? Se a gente não tem o valor da potência reativa, não é que não tem, não existe, é nulo. O que acontece? Se ele é nulo, ele vai tender a zero, então o nosso triângulo ele vai diminuindo, baixando, até que a potência aparente equivale à potência ativa. Então, quando o ângulo é zero, a potência ativa vai ser igualzinha à potência aparente. Ó. Não há defasagem, não há ângulo φ, não há ângulo φ. Então a hipotenusa ela se encaixa perfeitamente no cateto oposto. Portanto, a potência aparente é igual à potência ativa. Potência ativa, 69 kW, que equivale a 69 kVA. Então, se eu comprar um gerador de 69 kVA e eu ligar esse gerador a um banco de resistência que vai consumir 69 kW, é exatamente a mesma coisa. O kVA aplicado equivale à potência ativa, ok? Um exemplo, uma informação aqui um tanto interessante, sobre uma placa de um motor elétrico. Essas placas vocês conseguem verificar, sempre vai estar na carcaça do motor, uma placa indicando uma série de informações desse motor. Então, vamos ver aqui agora as principais informações. Né? A primeira linha, que ele indica ser um motor trifásico, né? Então esse aqui é o símbolo de motor trifásico, esse aqui é o modelo do motor, a potência entregue em kW ou cavalo-vapor em CV, né? Aqui ele está indicando aqui que é 7,5 kW ou 10 CVs. A rotação, 1760 RPM, então é um motor que ele roda numa rotação como ele é assíncrono, né? Eu já comentei, é um motor que ele roda com 4 polos. Isso aqui já está indicando para a gente que ele é 4 polos. E esses polos eles vão estar aqui embaixo daqui e que o fabricante indica como você deve fazer a ligação desses polos. Então, até mais. Tchau, tchau.